Fala pessoal, eu sou o Paulo Alves, editor de cripto do Infomana, e esse é o Cripto Mais, o nosso programa semanal para você que quer saber tudo sobre o Bitcoin e outros ativos digitais. Hoje a gente vai falar sobre as expectativas para o mês de maio, depois do Bitcoin fechar abril com desempenho positivo mais uma vez, é o quarto mês seguido de alta para a criptomoeda. Será que a moeda digital vai continuar forte? E você que é um investidor mais atido ao risco, quais será que são as criptomoedas que estão mais bem posicionadas agora para aproveitar esse movimento do Bitcoin? A gente vai falar sobre isso logo mais. Enquanto isso, vai deixando seus comentários aqui embaixo e vem saber muito mais sobre cripto depois da vinheta. Aqui nos comentários o lugar de onde vocês estão assistindo a gente no chat aqui do lado também, tá? Por favor, para as pessoas que estão assistindo a gente ao vivo. Escreve de onde você está assistindo e se seu nome não tiver ali no seu usuário do YouTube, diz para a gente também o seu nome que a gente quer conhecer você. E claro, não esquece de clicar no nosso relatório, no relatório do nosso parceiro Levante. Hoje a gente tem um relatório novo aqui sobre glossário cripto. Então, é um material completo para você saber o significado de todos aqueles termos super complexos que muita gente não sabe do meio das criptomoedas. Então tem exchange, descentralização, token, criptomoeda, blockchain, vários termos próprios do setor cripto aí, uma explicação rápida para você entender sobre o que é tudo isso e, claro, ficar mais seguro na hora de investir. É só clicar no link aqui embaixo e baixar de graça para você que está assistindo a gente hoje. Mas então vamos lá para o nosso assunto do dia. O Bitcoin subiu mais uma vez no mês de abril e fechou uma sequência invicta ainda aí no ano de 2023, né? Depois daquela baixa muito complicada no ano passado, a criptomoeda vem indo bem. Foi uma baixa bem singela aí, ali na casa de 1 a 3%, dependendo da conta que você faz, dependendo do fechamento que você considera, mas a verdade é que foi mais um mês positivo. Mas o que será que vem pela frente agora? Será que o Bitcoin já perdeu fôlego? Ou será que ainda tem possibilidade de ganhar tração aí nesse mês de maio, que inclusive é conhecido como um mês aí promissor para o ativo digital? Eu vou conversar hoje aqui com o Vinícius Terranova. Terranova, bem-vindo mais uma vez aqui no Criptomacho, faz um tempo que a gente não se falava. Tem um tempinho, né, cara? Tô com saudade já. Saudade já. Terra Nova, o Bitcoin teve mais um mês aí, foi um mês meio de altos e baixos, mas acabou fechando no verde, né? Pelo menos agora, quando a gente está conversando, essa conversa é gravada, tá, pessoal? Então, no momento que a gente está conversando aqui, próximo ao fechamento do mês, o Bitcoin está com um ganho mensal aí baixo, mas ainda assim está positivo. Na sua avaliação, foi um resultado que dá para considerar bom para o Bitcoin, apesar aí de não ser tão impressionante assim? Olha, foi, com toda certeza. O Bitcoin ele começou a mostrar força desde o início do ano. A falta de liquidez que ele tem, né, ainda no mercado continua sendo uma preocupação, mas com toda certeza a demonstração de força, né, para segurar as quedas que a gente vem tendo, traz uma certeza de que a grande parte das pessoas que tinham que vender Bitcoin já venderam no ano passado. E que a maioria das pessoas que tem no momento está segurando o ativo. Né? Então a gente tem essas quedas que dão esses pequenos sustos na gente. Né? A gente teve quedas aí que acho que foi ontem, acredito que foi ontem, anteontem, que a gente teve queda aí que brincou com o nosso coração, né? O Bitcoin chegou a fazer movimentos de mais de 10% no mesmo dia. Tudo em cima de um rumor que aconteceu e rapidamente tudo voltou ao normal depois que o rumor se provou ser apenas um rumor. Então acredito que dentro dos resultados, considerando o cenário econômico global, dentro dos resultados que a gente teve no mês, eu considero que o Bitcoin está na vitória. Claro, a gente está tendo um pouco de apoio, né, pelo fato de que as pessoas estão acreditando menos no dólar e por isso elas estão preferindo ficar menos em dólar e mais em ativos de risco. Né? Então, o próprio S&P tem mostrado força apesar do aumento de taxa de juros do Fed. Então, existe aí um certo desequilíbrio, né, na economia global que, de um jeito muito estranho, está dando forças para o Bitcoin e para as outras criptomoedas e também ativos de risco em geral.
Mas a gente tem que dizer que o mercado de cripto, cara, está extremamente aquecido nesse momento. E você acha que o fôlego do Bitcoin já acabou por aqui? A gente viu que a alta de março foi bem expressiva, aí a de abril já foi um pouquinho mais fraca. Como é que você está enxergando esse mês de maio, né? A gente lembra que o mês de maio geralmente é um mês positivo para o Bitcoin aí nos anos passados. Geralmente mês de maio, não só para o Bitcoin, né? Mas acho que bolsa, de maneira geral, é aquele mês em que tem uma alta que o investidor já se prepara para sair, o investidor ali do norte global, né, dos Estados Unidos e europeu, se prepara já para sair para o verão, sobe, depois vende tudo e volta só no segundo semestre. Você enxerga o mês de maio possivelmente ainda positivo para o Bitcoin? Olha, eu vejo um cenário onde a gente pode ter uma lateralização, sim, mas o Bitcoin, assim, eu não vejo muito um cenário de queda extrema, tá? Mas eu vejo um cenário onde ele pode lateralizar e a gente perder um pouco desse momentum de subida. O que eu vou fazer aqui para vocês é até apresentar aqui na minha tela de um jeito que vai ficar. Deixa eu aumentar a letrinha para todo mundo conseguir ver melhor. Tá? Esse aqui é o gráfico do Bitcoin diário, né? A gente tem essa linhazinha branca aqui, que eu vou engrossar um pouquinho para vocês. Essa linha branca ela é a tendência de baixa, que vem lá do all-time high do Bitcoin e foi rompida, né, aqui no início de janeiro. Retestamos ela aqui dia 10 de março na quebra do Silicon Valley Bank. Né? A gente desceu para retestar essa linha e iniciamos esse canal aqui de subida, né? Esse canal de subida que se formou e a gente estava até numa cunha ascendente de alta que a gente rompeu para baixo, mas aí eu não vou nem entrar nesse mérito da cunha. Eu acredito que dentro desse canal, tá? No momento a gente tem espaço para, que eu vou puxar os espaços que a gente tem. Okay? E depois eu passo um pouco da minha visão. A gente tem espaço para uma queda hoje, se cair hoje, 22, mas claro, a gente não cairia de uma vez só, provavelmente, a gente iria pegar aqui um suporte em 25, suporte em 24, talvez sustentar por aqui. A gente pode seguir de lado até agosto, se quiser, nessa região dos 29, né? O que significaria isso? Significaria que a gente ia respeitar esse rangezinho aqui que a gente construiu. Esse range que a gente construiu, tá vendo? Com o pico ali, a gente poderia ficar nesse range por bastante tempo aqui, andando para cima e para baixo, fazendo trade nessa região. Ou então, a gente pode, de fato, manter o movimento de subida, respeitando ou até mesmo rompendo o canal. Se romper o canal, cara, eu não tenho muito como dizer que não começou um bull runzinho aí, mas eu não espero que esse movimento continue tão forte assim, porque a gente já está chegando numa outra resistência. Isso aqui significaria um belo pivô de alta, né, no gráfico de 3 dias aqui. A gente romperia uma bela resistência, né, que durou de 10 de maio, né, até agora, mas sim, durou 10 de maio, foi retestado 31 de maio, tentaram subir em junho também, não conseguiram. Então, assim, a gente teria que fazer, a gente faria um pivô aqui se a gente ultrapassasse os 33 mil. Então, eu acho complicado a gente sair desse range agora. A minha expectativa é que o Bitcoin dê uma acalmada, a gente veja a dominância do Bitcoin, que está aqui, ó, bem num ponto de resistência, a gente veja essa dominância do Bitcoin começar a cair, principalmente vai alertar em relação à dominância do Bitcoin contra o Ethereum, né? A gente pode ver o Ethereum recuperar essa dominância dele, né? Então o Bitcoin cai de dominância referente ao Ethereum, né? E o Ethereum ganha mais espaço, né? Isso significa que a gente está tendo um pouco mais de altcoins tendo força no mercado. Com a força das altcoins, a gente tem alt-season. Né? Alt-season que não foi lá grande coisa. A gente não viu uma alt-season muito expressiva. Né? Eu tenho aqui no gráfico, que eu posso mostrar para vocês. Eu montei esse gráfico para a minha comunidade, para as pessoas verem aqui que no dia
12 de abril, eu vou traçar aqui a linha, ó, a linha vertical, no dia 12 de abril, que foi quando começou, né, um mini run aí, essa mini subida expressiva nas altas, tá? A gente teve os ativos subindo bastante, né? A gente teve ativos aí que chegaram a subir cerca de 27%, que foi o caso da Rose, por exemplo, né? A gente teve acho que a roxinha aqui foi a Solana, BNB, a gente teve várias moedas subindo bastante, mas se a gente parar para analisar, eu posso trocar o Ethereum aqui por Bitcoin, né? Eu posso chegar aqui e botar BTC nesse gráfico, e a gente vai ver que o Bitcoin, desde o início do ano, ó, desde o início do ano, aqui, ele continua acima, o Bitcoin está aqui nessa linha, ele continua acima de muitas altcoins. A Joe, ela subiu muito por um motivo muito específico, questão narrativa, mas se a gente tira ela, o gráfico fica até melhor para a gente ver, né? Olha aqui, o Bitcoin, até o momento, ele perdeu para Solana, que é uma moeda que praticamente tinha morrido. Então é natural que você veja a subida que a Solana teve depois do apoio do Vitalik e tal. Então, assim, até a GMX, que é a GMX que subiu muito, subiu 73% em relação ao Bitcoin, que subiu 76%. A gente não teve uma out-season. A out-season se caracteriza pela época em que as altcoins sobem muito mais do que o Bitcoin. Porque elas têm esse potencial, elas têm um market cap menor. Então, eu espero muito que essa lateralização do Bitcoin aconteça o quanto antes, e ela pode sim ocorrer, né, muito em breve. Ela pode acontecer nessa região que a gente está. Eu espero que ela aconteça. A minha expectativa para maio é a gente ver as pessoas indo rumo às altcoins e deixando o Bitcoin em paz um pouquinho. Ou seja, pelo que você mostrou aí, só para a gente encerrar a parte do Bitcoin, a gente vai já falar das altcoins, tá, pessoal? É que existe um intervalo relativamente grande que o Bitcoin pode se mover, mas você aposta que é mais provável que ele ande de lado e pode ser que ande por muitos meses, até agosto. E se isso acontecer, daria aí a oportunidade dos traders começarem a tirar capital do Bitcoin e começar a levar para criptomoedas menores, porque o Bitcoin já não vai estar entregando retorno como entregou nesse começo de ano. E aí, em geral, o que a gente viu no passado, a gente poderia ver de novo agora, que é os investidores, os traders, tirando dinheiro do Bitcoin, que já está consolidado numa faixa mais alta depois de subir muito, e levando para criptomoedas menores. Essa seria a tese. A minha tese é, talvez não até agosto, tá? Eu acredito que as out-seasons, pelo menos até o início do bull run forte mesmo, depois do halving e tal, elas não tendem a durar tanto tempo, né? Mas a gente pode ter aí um mês, 2 meses de brincadeira. Talvez junho, até julho, a gente consiga, se ele iniciar agora em maio. Então, eu estou muito mais interessado em procurar oportunidade em altcoins do que em Bitcoin. Tanto que, nesse momento, eu não tenho um Bitcoin na minha carteira. Eu só tenho altcoin. Interessante. Então, se acontecer isso, se o Bitcoin se estabilizar ao longo do mês de maio e a gente tiver essa migração de capital do Bitcoin para as criptomoedas menores, quais são as criptomoedas que você está de olho nesse momento e que estão aí bem posicionadas para aquele investidor que topa, claro, lembrando, assumir mais risco, né, porque são ativos assim menos consolidados e tudo mais. Quais são os ativos que estão mais chamando sua atenção agora? Bem, eu posso passar assim, uma lista de 3 ativos low cap. O que é um low cap? Low cap significa que o market cap, o tamanho de mercado dessa moeda é pequeno. Então, ela tem um potencial de crescimento maior. Né? São as small caps, que chamam, tipo a ação small cap, né? E tem as high caps. O que são as high caps? São projetos que já estão mais consolidados, porém eles têm um valor maior de mercado. O que é uma high cap? O Ethereum é um high cap, o Bitcoin é um high cap, né? A Cardano, o XRP e outras moedas que estão lá no topo das moedas mais compradas são high caps. E as low caps são moedas que estão lá na posição, sei lá, 500, 400, entendeu? Do market cap. Então, elas têm muito potencial para subir ainda, elas têm como brigar ali naquelas posições em que elas estão
para adquirir bastante market cap, porque tem espaço. E você pode dar alguns exemplos para quem está curioso de saber, afinal, que composição de carteira é essa que você tem sem Bitcoin? Posso passar. Eu não vou passar a carteira inteira. Para quem quiser a carteira inteira, vai ter que entrar no meu grupo. Né? Entra no link que está no QR Code que vai aparecer aí. Nesse link você tem acesso às minhas redes, tem meu Instagram e tem também o grupo do Telegram. Né? Você entra lá e você vai ter acesso às informações, bastante informação que eu posto lá. Né? Inclusive, já postei meu portfólio lá várias vezes. Mas aqui você vai ter deixa eu pegar a Spool. A Spool, que a gente já comentou aqui há alguns meses atrás, né? Eu comentei da Spool, se não me engano, foi em dezembro aqui no programa da Criptomais, quando ela estava a 16 centavos. Na real, foi em janeiro, foi dia 20 e pouquinho de janeiro. Ela estava 16 centavos, eu comentei que eu comprei a Spool. Né? E desde então ela atingiu já um pico de 76 centavos, né? Mas ela está ali agora na faixa dos 70, subiu hoje 8%. É uma moeda que tem bastante potencial, ao meu ver. Tá? E assim, explicando o porquê que eu quero investir na Spool, para mim é bem simples. A Spool ela é um projeto de DeFi que na sua primeira versão ainda era muito cru e permitia que você fizesse produtos de yield farming, né, de ganhar dividendos, por exemplo, com moedas estáveis, stablecoins, USDC, moedas lastreadas em dólar. Hoje, eles já têm uma versão 2 preparada, onde você vai poder fazer isso com qualquer criptomoeda. Eles ainda vão acrescentar os LSDs, que não é isso que você está pensando, são os Liquid Stakes Derivatives, né? Que são as moedas derivativas de staking líquido. O que é isso? Quando o pessoal coloca o Ethereum staking lá na Lido DAO, recebe um Ethereum da Lido, né? Que é um tokenzinho de Ethereum lá que rende aqueles dividendos. Então você vai poder fazer staking deste token lá. Você vai ter suporte a tokens de staking líquido, você vai ter suporte a uma série de novas funcionalidades, né, de yield farming, de provisão de liquidez. A Spool sozinha, e eu vi isso durante meu estudo, a Spool sozinha consegue matar uns 16 projetos que estão no topo assim do market cap. Entendeu? Claro, ela tem esses projetos como concorrentes, mas ela vai entregar uma solução all-in-one. Então, para mim, isso aqui é um projeto que vai explodir. Né? O market cap dela continua baixo, eu posso até checar o market cap dela agora, né? O market cap da Spool no momento está em, ela está em, nossa, 800, a posição 800 do mercado, com market cap de 18 mil. A gente está falando de um projeto que vai concorrer, por exemplo, com uma Aave, com uma Curve, né, que estão aí com um market cap de 1 bilhão. 18 milhões, não é 18 mil não, perdão, falei 18 mil, 18 milhões contra 1 bilhão de market cap. A gente está falando de um projeto que tem um potencial estrondoso de subida. Então, é uma das minhas grandes apostas. Tá? Muita gente lá que me segue, né, já comprou a Spool e está aguardando. E tem muita coisa nova vindo por aí. E eles já estão lá. Quem quiser, segue os caras nas redes, lá, Twitter deles. Tem bastante coisa que eles estão soltando. Essa é a moeda que eu estou acreditando no momento. A próxima resistência dela se encontra em $1,10, depois $2,11, depois $3,40. Ela não tem muitas resistências no meio do caminho. Você pode ver que ela teve quedas expressivas e contínuas aqui. Ó. Foi caindo sem um candle verde aqui, né? Foi caindo direto, atingiu o fundo e, pô, começou a subida, mas está subindo na mesma velocidade que caiu. Então está sendo uma recuperação em V muito interessante de se ver e acredito que ela tem o potencial de atingir o antigo preço dela de $8, que seria pelo menos mais de 10 vezes o valor que ela está agora. Ou seja, Terra Nova, mesmo quem não acompanhou você falando sobre isso lá atrás, né, que estava bem mais barato, mesmo que hoje você fosse começar a investir nessa criptomoeda, você ainda vê uma oportunidade aí
na mesa, ou seja, mesmo que tenha subido tanto, você ainda seguiria comprando. Eu comprei mais 50 mil semana passada. Semana passada, real. Ela estava até num preço mais alto do que está agora. Então, assim, eu continuo comprando esse pool. É um projeto que eu acredito bastante. Então, é um daqueles projetos que eu estudei, assim como o próximo projeto que eu vou mostrar, que eu estudei muito, eu enxerguei o potencial do projeto, né, utilizei a minha metodologia para estudar, e, cara, eu achei ali o ouro, entendeu? Para mim é isso. Eu posso falar do próximo projeto, que é o MUX Protocol, né, que a gente conhece como MCB, a moeda, né, MCB. A MUX Protocol é um protocolo que faz um trabalho similar ao que a OneInch faz hoje para o mercado de varejo descentralizado. O mercado de varejo descentralizado é o quê? É o mercado spot. Você hoje quer comprar spot, Bitcoin ou qualquer altcoin, Bitcoin encapsulado na rede Ethereum, então Ethereum, ou qualquer altcoin na rede Ethereum, ou até outras redes hoje em dia, você vai na OneInch, você coloca lá, ela vai encontrar dentre todas as corretoras descentralizadas o menor preço e vai te mandar. Ela é uma agregadora de corretoras descentralizadas. A MUX Protocol é uma agregadora de corretoras descentralizadas de derivativos, que são aquelas que você pode fazer alavancagem. Como a Então, GMX. como a GMX, ela hoje é integrada com a GMX e com mais uma agora que me falha a memória, porque ela é recente, né? A gente pode ver aqui na MUX Protocol. É uma moeda que está na posição 420, um número que o Elon Musk adora. Deixa eu pegar aqui. MUX Network, a gente abre aqui, ó. Já lançaram a versão 2, inclusive. Ó. Que interessante. Eles têm aqui, dá para ver qual que é a rede. Ó, a Automatch, eles têm MUX, GMX e GAINS, isso. Você pode usar o protocolo da GAINS também, né? Que é uma outra moeda muito interessante que está na minha lista para ver, mas a GAINS Network já está com um market cap já mais elevado, né? Ela continua ali sua trajetória de subida, né? Estou esperando ela cair mais para ver se eu encontro uma boa posição. Então, vocês já sabem aí a outra moedinha que eu estou estudando. Mas a MUX Protocol, né, quem também me segue lá na comunidade, eu comentei dela também aqui no canal da Infomoney. Quando eu estava comprando ela a 3 dólares e 50, né? Hoje ela já está a 15 dólares e continua sendo um projeto extremamente interessante, né? Porque ela concorre com outros projetos de corretoras de derivativos. Ela concorre, inclusive, com a própria GMX, que é um parceiro, mas eu digo concorrência em questão de tamanho. E a gente está falando de um projeto de 55 milhões de market cap competindo com um de 600 milhões. Então, você tem um potencial da moeda atingir o valor de 150 dólares sem tanta dificuldade em um bull run, por exemplo. Né? Então, são moedas que eu vou acumulando, eu vou mantendo ela ali na minha carteira, né? Porque eu vejo o potencial. E, claro, na MUX Protocol, inclusive, que a gente apresentou naquele dia que o Caio Vicentino esteve aqui, ela também tem sistema de staking, então eu faço o staking dela e ela fica me rendendo ali em Ethereum o valor dela, o que é maravilhoso. Então, hoje, se a gente parar para ver, o all-time high dela foi 69 dólares. Meu Deus do céu, a posição dela é 420 e o all-time high é 69. O Elon Musk está indo às alturas nesse momento. Então, se a gente parar para analisar, a MUX Protocol é um projeto que tem a sua máxima já definida em 70 dólares, vamos falar 70 dólares, né? E está agora em 15. Então, para atingir a sua máxima, precisa-se de 4 vezes a valorização para ela bater 75. Então, 400% de lucro, não é nem de valorização. Lucro, né, somado depois ao que você colocou para ela atingir o all-time high dela. Para mim, isso é potencial, assim, que tá claro, tá? E é uma moeda que ela paga, ela funciona e ela tem utilidade. Eu não estou falando de uma shitcoin qualquer, de uma Shiba, de uma Dogecoin que não tem utilidade. Estou falando de moedas sérias, projetos sérios.
você vê que a gente está falando aqui de DeFi. Né? Eu sou meio fanboy de DeFi por causa disso. A maioria tem essas utilidades. E por último, eu diria que é a Alliance Block, né? Também conhecida como Nexera, que é um projeto novo, né? Lançado agora em março, mas que já tem 70% do seu suprimento no mercado. Então, quando a gente vê a Nexera aqui, Alliance Block, agora que eu notei que eu não aumentei a telinha aqui para vocês verem, né, audiência? Deixa eu aumentar aqui para. Que sacanagem, o que eu fiz? Ela está com market cap de 55 milhões, mas se diluir todos os tokens, vai para 64. Tá? Quando a gente fala de um market cap diluído de 64 milhões de dólares, cara, a GMX não é assim, se eu não me engano. A GMX, ela. Deixa eu ver aqui. A GMX é. A GMX é. Ela é metade, é 50%. 50% a mais. Entendeu? Tipo. Terra, explica o que que significa isso, quando você fala que o suprimento, 70% do suprimento já está no mercado. O que que é isso e por que que isso é bom? Tá, vamos lá. Vamos ter um exemplo, o Bitcoin, tá? O Bitcoin, ele tem um total de 21 milhões de moedas de Bitcoin que vão existir na história. O Bitcoin tem atualmente, né, 19 milhões e 300 mil e poucas moedas circulantes. Os mineradores estão minerando Bitcoin a cada bloco que passa, né? Cada halving que passa diminui a quantidade de Bitcoin no mercado, beleza? Mas está sempre surgindo Bitcoin novo. Em um determinado momento vai parar de surgir Bitcoin e o pagamento da taxa vai ser apenas os Bitcoins que estão circulando ali, naquele momento. O que significa isso? O mercado parou de inflacionar. O Bitcoin, a gente fala que o Bitcoin é uma moeda que não inflaciona, que não sei o que, ela inflaciona. Tá? O Bitcoin inflaciona, mas tem um limite para a inflação, que já é determinado no código por natureza. E é uma moeda que ela é desinflacionária, ela inflaciona cada vez menos. Essa é a realidade. Não é deflacionária, ela é desinflacionária e ela tende a zero. Né? E ela vai até zero. A inflação do Bitcoin vai até zero. Então, quando você tem uma moeda, vamos supor, a gente pode falar de uma moeda que é a DYDX. A DYDX é uma moeda que muita gente se amarrava, assim. Pessoal, nossa, a DYDX é muito boa, é muito legal, não sei o quê. Eu fui analisar a DYDX e percebi que não só ela emitia muitos tokens acima do lucro que o protocolo tinha, né? Porque o protocolo pega lucro e distribui para quem tem token. Ela emitia mais token do que lucro, ou seja, ela estava inflacionando o preço, diminuindo o valor de cada token que existia. Não só ela fazia isso, como ela tinha apenas 7% do suprimento liberado. E agora deve ser um pouco só mais do que isso. Porque esse estudo eu fiz, sei lá, ano passado, sei lá, deve ter uns 8 meses que eu fiz esse estudo. Uhum. Então, assim, ela falta distribuir ainda 93% naquele momento que eu estou estudando. Poxa, uma moeda que está todo mundo assim, ela está com esse preço já inflacionado. Tá uma coisa mega bolha e só tem 93%, só tem 7% liberado. Eu vou ficar longe desse ativo. Quanto mais do suprimento já tiver sido liberado, melhor. Porque o price discovery já está tipo, pronto. Você já Ou está fazendo. seja, só para ver se eu entendi, significa então que quanto maior for o percentual da criptomoeda da criptomoeda que já está no mercado, significa lá tem um espaço menor de inflação para sofrer no futuro. Ou seja, se ela Exato. tem 70% no mercado, significa que só falta 30% a mais para entrar no mercado, ou seja, ela vai sofrer o impacto de inflação só de 30%, enquanto projetos como o da DioDex, que você mencionou, ainda teria mais de 90% de Sim. inflação para sofrer ao longo da sua história. É mais ou menos isso. Tem moedas que você vai ver o gráfico na CoinGecko, deixa eu ver aqui, daqui dá para fazer. Tem moedas que você vai ver o gráfico na CoinGecko, o gráfico tá assim, ó, a moeda sai e vai descendo. E vai preço lá embaixo. Ela vai descendo, o preço vai fazendo assim, ó.
Mas aí você está vendo o preço fazendo assim, aí você vai e abre a aba do market cap, o market cap dela está fazendo o oposto, o market cap dela está fazendo isso aqui. Por quê? Porque está inflacionando e como está diminuindo o valor do token, está todo mundo vendendo. A inflação faz as pessoas venderem para garantir o preço. Então a inflação acaba muitas vezes prejudicando o preço de uma moeda, porque ela não vale mais aquilo. É tipo a inflação na Argentina. Já viu como é que o pessoal paga a conta na Argentina no restaurante? Leva um bolo de dinheiro e fala que tá aqui. Entendeu? Me dá uma água. Sacou? Então, assim, não dá. Chega a ser loucura, mas é a realidade. Quanto maior a inflação, menor o valor de cada moeda. Nesse caso, quando a gente fala da Alliance Block ter, né, praticamente todo o seu suprimento já liberado, de 850 milhões de tokens, 733 milhões já foram liberados, cara, isso é maravilhoso. Entendeu? E assim, reza a lenda que uma das moedinhas que eu falei aqui, hoje, vai ter token burn. O que é token burn? Eles vão queimar, eles vão se livrar de parte do suprimento de tokens. Ou seja, eles vão causar uma deflação do token. Eles vão tirar a inflação do token. Tá? E isso vai acontecer por decisão da DAO. Então, assim, quem acompanha, estuda o projeto já sabe. Mas, assim, desses 3 projetos aí, um deles, que a gente já sabe que não é o Alliance Block, porque eu estou falando dele agora. Então, um dos outros 2 que eu falei vai se livrar de 1/3 dos tokens, que é muita coisa. Então, Terra Nova, agora essas 3 criptomoedas são muito promissoras, como você comentou, né? São projetos que você vê potencial e, ao mesmo tempo, ainda não tem um grande valor, então teria um espaço de subida. Mas também eu entendo que tem um risco envolvido, né? Quais são os riscos de investir em uma criptomoeda ainda pouco provada pelo tempo, diferente do Bitcoin, por exemplo? bem, as small caps, elas têm um fator de risco maior, né? Eu sou um investidor de venture capital, então o que acontece? Eu costumo entrar nesses projetos antes mesmo deles lançarem. Então eu tenho um risco ainda maior do que quem está comprando small cap. O que significa isso? O projeto pode falhar antes mesmo de lançar. Quem compra o projeto no mercado já, mesmo small cap, está comprando um projeto que ao menos foi lançado, mas ele ainda não se provou muito bem. Ele ainda não garantiu o que a gente chama de product market fit, que é ter aquele encaixe perfeito no mercado. Sabe? Tipo, vender água no deserto dá dinheiro? Dá. Vender picolé no Alasca dá? Talvez nem tanto. Entendeu? Você precisa vender algo que as pessoas queiram comprar. Então, isso é o Product Market Fit. As pessoas querem usar a MUX Protocol porque elas querem fazer trade derivativo com menor preço? Possivelmente. As pessoas querem usar a Spool por algum motivo de fazer um fundo privado só para os amigos? Pode ser. Entendeu? Você tem que entender se vai atingir esse público. Talvez o público da Spool de fundos privados não exista. Eles só atinjam a galera que quer fazer staking de liquid staking, de outras coisas. E aí você tem uma utilidade do produto que vai embora e é completamente inútil. E eles já até jogam fora numa iteração depois do produto. Entendeu? Que é tipo o que a gente chama de pivotar, que é mudar o seu produto para atingir as necessidades do mercado atual. Né? A gente entra agora num pouco de empreendedorismo aqui, né? Mas esses são os riscos, né? Você tem que encontrar um produto, você está encontrando um produto que ainda não se provou, que ele talvez ainda não tenha nem clientes. Né? No caso desses, já temos, mas, por exemplo, a Spool hoje está na versão 1 e ela tem pouquíssimo rendimento. A Spool ela não está hoje rendendo. Na minha opinião, assim, ela não está rendendo o suficiente para ser considerado relevante, tá? Mas o potencial da versão 2 é tão estrondoso para mim que eu especulo em cima disso. Entendeu? Porque para mim o risco agora compensa a possível recompensa do produto simplesmente deslanchar e multiplicar meu capital por 20, 30, 40 vezes daqui a alguns meses ou daqui a um ano. Entendeu? Em compensação, eu não vou colocar um capital muito grande nela. Eu prefiro colocar um capital grande no Ethereum, no Bitcoin,
que são moedas já provadas, que já têm seu mercado, sua utilidade, entendeu? Eu sempre falo isso, gestão de risco. Você não vai chegar e vendi minha casa e joguei em spool. Não, você não faz isso, ninguém é maluco. Pelo amor de tudo que é mais sagrado, não faça isso. Dedique um percentual pequeno do seu portfólio para moedas assim. E a maior parte para high caps, que são moedas que vão te trazer mais segurança. E aí você faz o DCA, que é aquela estratégia que eu já enchi o saco de todo mundo para fazer. Terranove, então, aquele investidor que está olhando a gente não está disposto a sofrer, a passar por tanto risco assim, mas também já tem Bitcoin e Ethereum, mas e ao mesmo tempo quer conhecer alguma coisa nova que não seja tão arriscada. Bem rapidamente, o que que você diria para essa pessoa começar a estudar e que você enxerga com potencial, por exemplo, mas que também não seja tão arriscado? Eu trago mais 3. E essas é mais fácil de falar, é mais rápido, porque eu não preciso explicar mais tanto que elas são high caps. Eu vou jogar aqui na tela. Temos a Lido DAO. Então, a Lido DAO hoje, ela está perto de um suporte aqui nos 1,85. Tem uma resistência nos 2,67 a 2,80, né? Tá? Mas ela tem uma máxima histórica, tá? Aqui no 7 e pouquinho, quase 8 dólares. Tá? No passado. A Lido DAO é hoje o protocolo mais utilizado para fazer staking de Ethereum. Ela tem lucro e ela paga do lucro dela para quem está fazendo staking. Então é uma moeda que dá lucro, ela paga dividendos e é por isso que é um projeto que eu acredito muito. E cada vez mais veremos Ethereum em staking. Porque não faz sentido você ter o Ethereum fora do staking se você está só holdando. E a maioria do Ethereum está hoje em hold. Então a gente vai ter um movimento de pessoas fazendo staking na Lido. Tá? Bom, essa explicação já expliquei ali em outros posts. Quem quiser ver mais pode procurar no próprio site da Infomoney. Tem matéria de eu falando da Lido lá. Vamos para a próxima moeda. BNB. BNB, sempre falei da BNB, e BNB está subindo. Por que a BNB tem subido tanto? Por causa dos launchpads da Binance. Todo launchpad da Binance, cara, é só pegar quando foi que anunciou. Isso aqui provavelmente foi o anúncio do launchpad, dia 22. Provavelmente foi o dia que anunciaram o launchpad, porque a moeda subiu 3%. Ou então foi nesse aqui que subiu 4%, que seja. Sobe porque as pessoas compram para poder participar dos launchpads. E quando a Binance começa a lançar launchpad um atrás do outro, ela não para até o fim do bull run. Então é uma moeda que ela te dá possibilidade de ganhar novas moedas, ela é usada para pagar taxa da corretora, taxa da rede, tem token burn automático hoje constantemente, não tem por que deixar a BNB fora do seu portfólio. E aí, por último, a minha queridinha Rose, né? Que como eu mostrei naquele gráfico, a Rose aqui na nossa subidinha de abril, deixa eu só tirar a Joe, porque a Joe foi uma surpresa e tanto, mas a Rose aqui na nossa subidinha de abril foi a moeda que mais subiu. Ela chegou a atingir um pico de subida, deixa eu pegar aqui, abril, dia 12, tá aqui, né? Ela atingiu o pico de subida de 27% em comparação ao segundo lugar, que estava só em 18%. Então é uma moeda extremamente desvalorizada, porque ninguém fala da Rose. Eu comecei a ver as pessoas comentando de Rose quando ela estava no pico dessa subida. Aí eu comecei a ver uns influencers por aí falando de Rose. Rose é um negócio interessante, estou olhando aqui. Então as pessoas só estão começando a olhar para ela agora. Então acumule Rose, porque se a gente olhar para o gráfico da Rose, tá? Aqui, ó, o gráfico da Rose, ela não está tão distante assim, tá? Do ponto mais baixo que ela já esteve. Ó, ela está 85% acima do ponto mais baixo que ela já esteve. Mas sabe qual a distância que ela está do all-time high dela? Olha aqui, ó. O ponto mais alto que ela já esteve, ela precisa subir quase 10 vezes o valor dela. Então, assim, é um projeto extremamente promissor, na minha opinião. 300 milhões de market cap, tem um fundo de ecossistema de mais de 200 milhões. Hoje está trabalhando junto com a Meta, inclusive está fazendo a parte de privacidade da Meta hoje, se eu não me engano, para a inteligência artificial da Meta. Não é uma moeda de inteligência artificial, ela está trabalhando com a Meta para ajudar eles na questão da inteligência artificial deles. Tá? Aqui, ó, futuro de inteligência artificial com Oasis.
E aí, se você vai lendo, você vai perceber que eles vão falar um pouquinho disso aqui. Tem que dar uma estudada, tem que procurar essas informações sobre os projetos que você está investindo. Não dá também para a gente simplesmente achar que vai jogar o dinheiro no projeto sem entender onde a gente está jogando dinheiro. São essas três moedas: Lido, Rose e BNB. Rose é minha queridinha, não dá. Não dá. Eu tenho viés na Rose agora, eu tô enviesado, porque, cara, a moeda é boa, ninguém tá olhando muito para ela. Eu simplesmente acho que é desperdiçar a oportunidade de pelo menos não estudar a moeda. Bom, Terra Nova, para quem estava tanto tempo sem vir, veio logo com esse programa, um prato cheio para quem estava esperando assim, dicas de criptomoedas para ficar de olho, né? Porque afinal esse mercado tem milhares de criptos por aí, e aí gente como você que dedica tempo para estudar e acaba apontando os projetos promissores, acho que isso é muito útil para quem quer conhecer um pouco mais desse setor. Terra Nova, muito obrigado pela participação de hoje por É aqui isso, agradeço. e até a próxima. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui hoje e deixa aqui nos comentários embaixo o que você achou das dicas do Terra Nova desse programa de hoje, 1º de maio. E, claro, não esquece de deixar o like no vídeo, por favor, e compartilhar também com aquele seu amigo que é curioso e que quer investir em criptomoedas. Talvez tenha alguma coisa aqui nesse material que seja interessante para ele. E, claro, não esquece de conferir as matérias lá no infomoney.com.br. Eu espero você na próxima segunda-feira. Até lá.